Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 15. Diz assim a palavra. O apóstolo Paulo está falando isso. Ele dizia assim, mas eu de maneira nenhuma, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estiveram também debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estiveram sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém, irmãos? Pode tomar o teu assento para nós meditar um pouquinho nessa palavra. Essa palavra, como eu falei, foi o apóstolo Paulo que disse, por meio dessa carta, a primeira carta que ele enviou à igreja dos Coríntios. E ele aqui começa dizendo que, por mais que ele tinha direitos, sendo ele pregador da palavra, sendo ele um apóstolo, sendo ele um homem renomado no meio do evangelho naquela ocasião, por mais que ele tinha direitos de chegar na casa dos irmãos e ser bem tratado, de chegar no meio da igreja e receber tudo na mão, ele disse que por mais que ele tinha direito, ele não fez assim, para que não se tornasse vã a sua glória. Ou seja, ele sabia que ele tinha alta estima perante os irmãos, mas ele não se aproveitava, é o que ele estava dizendo aqui. Aí ele passou a dizer ali como é que ele fazia para pregar a palavra. Ele disse que quando ele chegava no meio dos judeus, ele, sendo judeu, ele deixava todos verem que ele era judeu. Para quê? Para que, vendo os outros que ele também era judeu, ele pudesse convencer aquele povo judeu de que não era mais daquela forma, só como eles tinham aprendido no meio do judaísmo, que se chegava ao céu, mas era recebendo o Cristo, que era Jesus, que poderia ser então chegar no céu.
Da mesma maneira, ele falou que ele fazia quando ele chegava no meio de um povo que não tinha lei. Ele chegava às vezes lá, vamos trazer para os nossos dias, é como se ele chegasse lá no meio dos traficantes. Ele não chegava lá no meio dos traficantes dizendo: vocês estão errados, vocês sabem que estão contra a lei, a polícia chega aqui e acaba com vocês têm que parar com isso já. Não, ele chegava de um jeito que os traficantes até pensavam que ele fazia parte do grupo. Mas ele fez questão de colocar entre parênteses ali: ainda que eu não estou sem lei, eu sigo a lei, ele estava dizendo ali. Mas ele fazia assim para que eles recebessem ele lá e ele pudesse pregar a palavra. É assim que ele fazia para ganhar alguém para Jesus. Foi o que ele disse ali. E nós vemos que as coisas de Deus são ao contrário das coisas do mundo. Porque ele disse ali que ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. E é ou não é o contrário desse mundo? É o contrário, porque nesse mundo você não pode demonstrar fraqueza. Você demonstrou fraqueza, já vem contra você. Você demonstrou fraqueza, já vem e você não tem mais vez nas coisas do mundo. Você chega lá no teu trabalho, você demonstra fraqueza, daqui a pouco você ganha conta. Não, esse aí não adianta. Esse aí fica fazendo corpo mole. Esse aí toda hora tá com algum problema, toda hora está pegando atestado. Ou seja, está demonstrando demais fraqueza. Isso em todas as áreas da vida. Por quê? Porque perante as coisas dessa vida nós temos que até mesmo se fazer de forte, às vezes quando estamos fracos. Mas o apóstolo Paulo, que estava pregando as coisas de Deus, estava fazendo as coisas de Deus, estava fazendo a obra de Deus, e a obra de Deus é ao contrário do mundo, ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. E é assim, este é um ensinamento tão forte para nós que queremos ganhar alguém, como a Arnô falou aqui, para nós orar naquela oração que ela falou para nós fazer, para orar por alguém que nós gostaríamos de ver frequentando a casa de Deus, ouvindo essa palavra, orando, cantando, meditando nas coisas de Deus. Esse é um ensinamento muito bonito do apóstolo Paulo e muito precioso para nós poder ganhar alguém para Jesus. É ter o poder de Deus, é agir ao contrário do mundo, ao contrário desse sistema mundano aí, sendo diferente e chegando pouco a pouco pregando a palavra assim como ele fez. Mas eu vim meditar nessa palavra hoje com os irmãos porque enquanto eu estava orando aqui, antes de iniciar esse culto, o Espírito Santo de Deus direcionou a minha oração nessa palavra. Porque como nós pudemos ver no título ali, está escrito que Paulo é considerado atleta cristão. Porque ele entendeu que enquanto estamos nessa vida aqui na terra, estamos numa corrida, uma corrida espiritual. A maioria está correndo o mais rápido possível para o abismo, para o inferno, porque estão indo ao contrário da palavra de Deus. Mas nós que já recebemos um pouquinho de revelação de Deus, de que só tem um caminho, que Jesus é o caminho, e estamos procurando se achegar juntamente com aqueles que estão correndo para o céu, nós precisamos entender que estamos nessa corrida. Aqui, como o apóstolo Paulo está falando, nós podemos entender que ele gostava ele se inteirava também um pouco a respeito do atletismo que existia naquela época. Até quem for acompanhar as Olimpíadas vai ver que ele surgiu lá nesse tempo aqui. Lá que surgiu esse negócio de correr, de lutar, como ele falou ali. E ele deu esse exemplo aqui para nós. Ele disse que, para os irmãos que estavam lendo a carta, ele disse: vocês coríntios que estão lendo essa carta aí, se vocês forem lá no estádio e ver como é que é lá a corrida, vocês vão ver que muitos vão correr
mas só o que chegar em primeiro vai receber o prêmio. Aleluia. Da mesma forma, ele falou a respeito daquele que luta. Se vocês forem examinar a rotina do lutador, vocês vão ver que ele abre mão de todas as outras coisas só para preparar o seu corpo para lutar. A sua alimentação diferenciada, a sua rotina diferenciada. Ele não faz outra coisa a não ser se preparar para a hora da luta. E assim nós vemos que é até os dias de hoje, né? Os atletas aí se preparam, abrem mão de tudo. Eu ouvi a respeito de um brasileiro que joga o tênis de mesa lá. Ele falou que teve que abrir mão de muita coisa. Uma entrevista que eu ouvi dele. Ele falou que teve que abrir mão do convívio com a família, teve que se mudar lá para não sei aonde, passar o tempo inteiro treinando para que ele pudesse ganhar o prêmio. Assim, então, nós vemos que é até o dia de hoje. Glória a Deus por isso. Aleluia. E aqui o apóstolo Paulo usou esse exemplo para comparar com a vida dele. Por isso que ele é chamado aqui o atleta cristão. Ele entendeu que o Senhor Deus lhe chamou para uma corrida. O Senhor Deus lhe chamou para uma batalha, para uma luta. E ele então, assim como o atleta que corre, assim como o atleta que luta, precisa se preparar, precisa estar o tempo inteiro cuidando da sua saúde, do seu corpo, do seu preparo para lutar, para correr. Ele também entendeu que ele precisava cuidar do seu corpo para correr, para lutar. Ele precisava cuidar da sua alimentação, ele precisava abrir mão de todas as outras coisas para que ele pudesse participar dessa corrida e dessa luta. Mas a corrida e a luta que o apóstolo Paulo disse que ele estava participando ali não era uma corrida física, não era uma luta física contra alguém. Mas era, como eu falei, essa caminhada, essa corrida, essa luta espiritual que nós enfrentamos durante toda a nossa vida aqui nessa terra. Ele entendeu que para ele ganhar esse prêmio dessa corrida, ele precisava preparar o seu corpo, mas como é uma corrida espiritual, então ele precisava preparar o seu corpo espiritual, a sua alma, o seu espírito. Ele precisava, para ganhar essa luta espiritual, ele precisava preparar o seu espírito, a sua alma, para lutar. E na vida espiritual não é diferente da vida material, da vida física. A vida espiritual, o nosso espírito se alimenta, a nossa alma se alimenta. O nosso espírito precisa de regras, a nossa alma precisa de regras. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas para participar dessa corrida, dessa luta. Nós precisamos ter uma dieta controlada. E o alimento que nutre o espírito é o pão, mas não é qualquer pão, é o pão vivo que desceu do céu. E Jesus disse que Ele é o pão que desceu do céu. Aleluia. É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento. É por isso que muitos estão correndo para o outro lado. Como eu falei, para o abismo, para o inferno. Por quê? Porque não alimentam o seu espírito. Não alimenta a sua alma, não tem força nenhuma para correr para o caminho certo. Por isso que muitos estão perdendo a batalha no mundo espiritual, porque não tem força, não tem regra, não tem doutrina na sua alma, no seu espírito. Porque diz a palavra que nós nos tornamos escravos, nós nos tornamos servos daqueles a quem nós nos colocamos para servir. Se nós não alimentar a alma, se nós não alimentar o espírito, quem vai dominar é o corpo. Aleluia. E o corpo quer o quê? O corpo quer prazer. E a maioria do prazer que o corpo quer, a maioria é pecado diante de Deus. Por isso que, se não alimentar a alma, se não alimentar o espírito, não vai conseguir correr essa corrida espiritual. Não vai conseguir lutar essa luta espiritual.
e nunca vai chegar a alcançar o prêmio, essa coroa da vida, como o apóstolo Paulo falou. Essa coroa da vida, a vida eterna com Cristo Jesus, chegar no céu, entrar no céu pelas portas, chegar no final da corrida. Aleluia! Muitos dizem por aí, eu sirvo a Deus, eu tenho Jesus, e eu não preciso estar indo na igreja, eu não preciso estar indo lá. Não, eu sirvo a Jesus do meu jeito, eu sirvo a Deus na minha casa do meu jeito. E nós vemos que não é assim. Por essa palavra nós entendemos que não é assim. Porque se nós não for até a casa de Deus, nós não ouvimos a palavra, não alimentamos a nossa alma. Se nós não nos reunirmos com os irmãos, como a Bíblia diz, quando vós vos reunirdes, um tem música, salmos, hinos, outro tem palavra, alguém vem aqui e medita na palavra, outro tem cânticos espirituais. Se nós não fizer parte disso, a nossa alma míngua. O meu amigo Rubens está aqui, ele gosta de malhar o corpo físico, desde o tempo do compro lá, né? Está sempre lá crescendo. Pergunta para ele se ele parar de comer bastante a comida certa, a dieta certa, o que vai acontecer? O corpo vai perder aquilo que ele conseguiu, aquilo que ele conquistou. Assim é o corpo espiritual. Assim é a nossa alma, o nosso espírito. Se nós pararmos de ouvir a palavra de Deus, a nossa fé vai acabar. Aleluia. Se nós parar de orar, se nós parar de receber a oração, o poder de Deus através da oração, nós vamos perdendo força. E como é que vai lutar sem força? Então nessa noite aqui o Espírito Santo de Deus está nos abrindo o nosso entendimento. Primeiro ponto, nós saber que somos atleta. Não só físico. Alguém é atleta físico, corre, faz algum esporte. Mas nós principalmente somos atleta espiritual. Precisamos seguir uma doutrina, uma regra. Precisamos nos alimentar bem, comer a palavra de Deus, receber a palavra, não ficar ouvindo qualquer coisa por aí. Aleluia. Ou nem ouvindo nada. Alguém pergunta por que o crente não fica escutando música, qualquer música por aí. Porque nós sabemos que pela música nós também estamos alimentando. E nós, para que melhor do que alimentar a nossa mente através do nosso ouvido com a palavra de Deus que tem no meio da música, que tem a letra abençoada, né? Por isso que nós ouvimos. É para ouvir a palavra de Deus através da música, através dos hinos. Por que vocês vão tanto na igreja? Para que está indo tanto na igreja? É para nós nos alimentar. Se nós não comer essa palavra, nossa alma, nosso espírito míngua, murcha, fica fraco, não consegue mais correr, não consegue mais lutar e não conseguimos alcançar o prêmio. Então, nesta noite, a palavra de Deus está vindo para nos alimentar. Diz a palavra mesmo que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ouvir a palavra. Por isso que nós estamos aqui hoje. Então receba um pouco mais dessa palavra na tua vida. Receba um pouco mais de fé no teu coração. Lembre que você é um atleta, você precisa se alimentar, você precisa receber a palavra, você precisa nutrir a tua alma, o teu espírito. Você precisa do poder de Deus na tua vida para você chegar a receber esse prêmio, a coroa da vida, como o apóstolo Paulo falou aqui. Ele disse que ele não corre por alguma coisa incerta. Ele não luta como se estivesse lutando, batendo no ar. Ele disse ali. Não, ele corre por uma coisa certa. A coroa da vida. E isso é só por fé. Quem não tem fé não acredita. Ah, esse negócio aí de vida eterna. Capaz. Ele pensa, alguém escutando isso pensa que é igual aqueles filmes, né? Que eles vão lá e correm para receber, para mergulhar na fonte da juventude, viver para sempre, mas querem viver só nesse corpo, só aqui. Não, a vida eterna é real, a fonte da juventude é real, mas é espiritual, é pela palavra de Deus. Quando o nosso corpo tombar, ali o nosso destino estará traçado, ali não tem mais jeito, ali não tem mais oração pela alma, não, a alma já estará ou na glória,
ou no destino final inferior, mas que nós possa preparar a nossa alma, nosso espírito, nutrir para nós correr, para nós lutar e receber esse prêmio. É uma corrida, é uma luta. Nós precisamos lutar, precisamos correr para nós alcançar a coroa da vida eterna com Deus para nós. Amém, irmãos?